Direito Penal, Lei Penal no Tempo. Continuando o estudo da Lei Penal no Tempo, vamos falar agora sobre a sucessão de leis. E nesse particular, precisamos nos atentar ao fato de que a sucessão de leis ela é diferente da extratividade da lei penal, que estávamos estudando até agora. E podemos observar essa diferença nesse pequeno gráfico, onde temos a linha do tempo e a aplicação da extratividade da lei penal. Nesse caso, teremos um determinado ato ou fato jurídico que acontece em um determinado tempo e é abarcado sobre uma determinada lei. Posteriormente, após o ato ou fato jurídico consumado, teremos a situação de outras leis surgindo no tempo e, finalmente, a sentença. Lembrando que, nesse caso, até após a sentença, é possível que determinadas leis impliquem na alteração da situação jurídica do apenado. Entretanto, no caso da sucessão de leis penais, nós teremos um determinado fato ou ato jurídico que começa a ser executado num determinado momento e se perpetua durante o tempo, onde as leis vão sendo alteradas durante a execução desse ato ou fato jurídico, até o fim da execução desse crime. Observe que, nesse caso, a execução se perpetua no tempo. E aí teremos a sucessão de leis penais com a execução em andamento. Portanto, não podemos confundir a sucessão de leis penais com a extratividade da lei penal. E na sucessão de leis penais, nós teremos 4 situações distintas: as leis excepcionais, as leis temporárias, os crimes permanentes e os crimes continuados. As leis excepcionais e leis temporárias são também conhecidas como leis autorreguláveis. E aí teremos, no caso das leis excepcionais, são leis aplicadas em situações emergenciais. Geralmente são aplicadas em situações de anormalidade, como, por exemplo, uma guerra civil ou uma situação de emergência, uma calamidade, alguma coisa nesse sentido, onde teremos a aplicação de alguma lei penal específica para aquela situação. Já no caso da lei temporária, será uma lei que terá uma vigência pré-fixada. Ela geralmente é criada para situações específicas, não emergenciais, como, por exemplo, a Copa do Mundo de 2014, que teve a Lei 12.663, criada justamente para a Copa, inclusive com dispositivos penais. E essa lei foi criada em 5 de julho de 2012, tendo no capítulo 8 as disposições penais, sendo que o artigo 36 diz que os tipos penais previstos nesse capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Portanto, essa lei é temporária, perdurando até dezembro de 2014. Assim, teremos que tanto nas leis excepcionais como nas leis temporárias, nós não aplicaremos o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, nos termos do artigo 3 do Código Penal, que diz que a lei excepcional ou temporária, embora ocorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Portanto, são leis ultraativas, nos termos do artigo 3 do Código Penal que acabamos de ler. Assim, continuam a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência, ou seja, os crimes que ocorreram na sua vigência são regulados por essa lei. E a questão da não aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna é uma questão prática. Por quê? Se uma pessoa sabe que o crime que ele praticou será extinto pelo decurso do tempo, ele irá naturalmente tentar, de qualquer forma, impedir a sua punição, ainda que seja de forma processual, tornando dessa forma inócua a criação da lei penal temporária ou excepcional. Dessa forma, não é possível aplicar o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. Temos ainda os crimes permanentes e os crimes continuados, lembrando que não é possível confundir a questão dos crimes permanentes com os crimes continuados, pois são distintos. O crime permanente é quando o infrator comete um único crime e a execução ipso facto se estende no tempo. Um exemplo disso seria o crime de sequestro, do artigo 148 do Código Penal.
que determina privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos. Obviamente, para a consumação do crime de sequestro, é necessário que o indivíduo seja sequestrado durante um determinado tempo, senão não será sequestro, e daí teremos o crime permanente. Já em relação ao crime continuado, é quando temos 2 ou mais crimes cometidos no mesmo tempo e que têm a mesma espécie, sendo similares. Esses crimes serão considerados como crimes continuados, que na verdade é uma ficção jurídica, nos termos do artigo 71 do Código Penal, que diz que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser ávidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Portanto, a lei, por força de política criminal, considera esse crime como crime único, ampliando a pena ao invés de fazer a somatória dos crimes. E é importante prestar atenção porque a extinção de punibilidade dos crimes ela é individual, nos termos do artigo 119 do Código Penal. E ele diz que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Assim, no caso dos crimes permanentes ou crimes continuados, teremos a regra do tempus regit actum, o tempo rege o ato. Conforme a súmula 711 do STF, enquanto não cessada a continuidade do crime, será aplicada a lei que está em vigor no momento da cessação. Logo, essa lei será ultraativa. E a súmula 711 do STF diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Portanto, não teremos a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna nesses casos. Finalmente, precisamos falar ainda do princípio da continuidade típico-normativa, ou também conhecido como princípio da continuidade normativa, que não pode ser confundido com a extratividade da lei penal, porquanto é quando uma norma penal revogada é regulada por um outro dispositivo que aplica a mesma norma que anteriormente já estava sendo aplicada. Um exemplo disso poderia ser o artigo 214 do Código Penal, que foi revogado, e o artigo 213 do Código Penal. O artigo 214 do CP tratava do atentado violento ao pudor, e o artigo 213 do estupro. E o artigo 214 dizia: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, reclusão de 2 a 7 anos. E o artigo 213 fala: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, reclusão de 6 a 10 anos. Observe que, na essência, os artigos são muito semelhantes. Portanto, a doutrina e a jurisprudência consideram que houve a continuidade normativa. Assim, a norma penal foi revogada, no entanto, foi regulada por outro dispositivo.